Saudações, gente bonita. Em Goiás, 12 horas e 40 minutos, fazem 28 graus. Mestre Leider aqui falando. No vídeo anterior, nós falamos, só que eu acho que ficou meio en passant, sobre o fato de que se o identitarismo era uma armadilha contra os trabalhadores, porque afastava e visa afastar eles da luta de classes, o anti-identitarismo também é. O anti-identitarismo cria os espantalhos, né? Destruição da família, destruição dos valores, destruição da palavra. Aí você escolhe a religião, de Alá, de Maomé, de Cristo, de Moisés. O anti-identitarismo também é um espantalho. Na verdade, se tem uma coisa no qual os liberais, o capitalismo em geral é ótimo, é no aparato ideológico. Eles são muito bons nisso, porque eles criam e inoculam a doença e depois criam e vendem a cura, a vacina. O identitarismo é um ótimo exemplo disso. Ele foi criado nas universidades sionistas, né? Principalmente Columbia e Stanford, entre o fim dos anos 1970 e 1980. Identitarismo mais cultura woke. Nasceu para substituir a luta de classes, originalmente do povo preto, e logo em seguida daquela diversidade de gêneros e sexo além das tradicionais, certo? Então, você substitui a luta de classes, que é coletiva, pela luta individual, ou pelo menos luta de grupos específicos sem conexão com a totalidade. Mas isso teve um efeito mais interessante ainda do ponto de vista do capitalismo. Isso alimentou o direitismo anti-identitarista, certo? A minha crítica ao Dugin, a principal crítica ao Dugin, é que ele faz exatamente isso. Tanto ele quanto a maioria dos seguidores dele são anti-identitários, como eu sou, como muita gente da esquerda é, mas por razão diferente. Eles são anti-identitários não no sentido de que o identitarismo ele afasta da luta de classes. Eles são anti-identitários no sentido de que isso é uma aberração burguesa, isso tem que ser destruído. Então essa é uma diferença que tem que ficar muito clara, muito óbvia. Quando eu digo sou anti-identitarista, é que eu sou contra o movimento, jamais contra as pessoas. Se a pessoa é gay, ela é gay. Se a pessoa é bi, ela é bi. Ninguém está gay. Nossa, você está muito viado hoje. Isso não existe. Nossa, você hoje está muito bissexual. Hoje você está muito trans. Não, isso não existe. S. Quem é gay é gay. Quem é bi é bi. Quem é assexual é assexual. E pronto. As pessoas são assim. E o que as pessoas são é parte inerente da natureza dessas pessoas. E negar a própria natureza, por qualquer coisa que seja, desde a violência opressora do Estado, das pessoas, das religiões, dos grupos políticos, é absolutamente indefensável. Tanto do ponto de vista político do que eu creio, anarquismo, quanto do ponto de vista, inclusive, da minha religião. O cristianismo, né? O Papa é claro nesse sentido, deve abraçar a todos e a todas. Nós, e esse é um ponto básico do catecismo da Igreja Católica, não podemos fazer acepção de pessoas, isso é errado. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Você não pode fazer acepção de pessoas. O que a pessoa é o que ela é. Ponto. Sabe, eu não tenho nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. O Estado não tem nada a ver com isso. Para começo de conversa. Se a mulher é lésbica, parabéns, você é lésbica, é a sua natureza.
Se ela é hétero, parabéns. Se ela é bi. Se ela é trans. Sabe, esse é um ponto que não pode ser modificado. Ninguém escolhe ser branco ou ser preto. Ninguém escolhe ser pardo, ser indígena. Isso faz parte da própria natureza das pessoas. Então, o anti-identitarismo da esquerda, ele é, e eu não digo que é toda a esquerda, porque hoje a coisa está tão esquisita, né? Mas pelo menos ele deveria ser contra o movimento liberal burguês criado nos Estados Unidos, nas universidades de Columbia e Stanford, e difundido pelos democratas mundo afora. Esse é o anti-identitarismo que eu pratico, e que muitos dos que são próximos a mim, mesmo que não me conheçam no sentido ideológico, eu pratico. Repito, isso é uma coisa. Outra muito diferente é o duginismo. O duginismo custa disfarçar a homofobia. O duginismo nem tenta disfarçar a transfobia. Nem tenta. Eles não são contra o movimento burguês, liberal, surgido nos Estados Unidos e difundido pelos Estados Unidos mundo afora, imposto, inclusive na forma de leis. Não. Eles são contra, no mais das vezes, as identidades. Contra gays, contra lésbicas, contra bissexuais, contra transgêneros e não raramente contra grupos coloridos. E aí eu não falo no sentido de gay, falo no sentido de pretos, indígenas, de minorias étnicas. Então é uma diferença enorme entre as duas coisas, certo? Como diria o grande Sartre, que eu nem gosto, por sinal. O diabo mora nos detalhes. Então, o anti-identitarismo, ele é um fenômeno não só da direita, que afasta da luta de classes, mas é sobretudo encontrado também em determinados movimentos ditos nacionalistas, ditos patrióticos, como se as pessoas que fossem, por exemplo, gays não tivessem o direito de amar a própria pátria e a própria nacionalidade. Putin, que o próprio Putin fez referência. Putin era, com respeito a uma palavra, né? Com respeito ao que se considera... Ele era viadaço, cara. Totalmente bicha. E era um símbolo da Rússia, respeitado por todos na Rússia, da igreja à realeza. Porque uma coisa era uma coisa. Uma coisa era o artista que ele era e o homem que ele era. Outro era a sexualidade dele, que dizia respeito a ele. Não diz respeito a mais ninguém. Putin deixou isso claro na entrevista famosa que ele fez, né? Até tem um nome parecido, Putin e Putkin, né? Putkin, o original, o musicista, era gay, cara. Altamente gay. E daí? Isso é um problema dele. Aí a Rússia é homofóbica. A Rússia é contra a propagação de valores anti-russos. E esse tipo de liberalismo não é anti-russo, porque supostamente ser hétero faz parte da identidade russa. Ele é anti-russo no sentido que prega divisão da sociedade, por exemplo, por questões de gênero e opção sexual. Há uma Rússia e há um povo russo. Tentar dividir a Rússia e tentar dividir o povo russo é algo que os russos e o povo russo e o Estado russo consideram inaceitáveis. Ponto. Não é crime ser gay na Rússia. O que é crime, e isso é crime também em vários estados dos Estados Unidos, é fazer propaganda. É expor as crianças a um discurso que é ideológico, sim. Goste-se ou não, é um discurso ideológico. É achar que a pessoa tem direito
deve ter o direito de votar aos 16. Ok. Aí você está falando, mas ela não tem direito de ser imputável criminalmente. Isso é um contrassenso. Então quer dizer que dos 16 aos 18, ela é responsável o suficiente para decidir o destino do país, mas não o próprio destino. Temos aí um problema, né? Acho que vocês conseguem ver o problema. E de toda forma, se a pessoa só é civilmente capaz aos 18, não faz sentido nenhum achar que aos 16, aos 15, aos 10, ela seja uma criança trans. Ela deva fazer cirurgia. É claro que a lei brasileira não permite. A brasileira. A de alguns países permite. A do Canadá permite até o suicídio pago pelo Estado, como alternativa à pobreza. Então essa que é a questão. A questão é essa, ela tem que ficar clara. O anti-identitarismo é uma coisa, o preconceito anti-identitário, porque são identitarismo, um movimento, identidade é uma condição, quando muito uma escolha, eventualmente uma escolha. Drag queen não é uma condição, ninguém é drag queen. As pessoas fazem o drag queen. Mas é um direito, cara. O que mais as pessoas estão fazendo? Se ela é uma mulher se vestindo de homem, ou se é um homem se vestindo de mulher, todo enfeitado, que mal essa pessoa está fazendo? Nem para ela mesma ela está fazendo mal. Ela é um artista. Que tipo de sociedade proíbe os artistas de se manifestar? Aí vamos estabelecer outra diferença importante. Um piadista escroto que conta piada homofóbica é um artista? Não, ele não é um artista, ele é um criminoso. Ah, mas você acabou de falar que a drag queen é um artista? Sim, ela é. Quem ela está ofendendo? Quem ela está ofendendo? Não está ofendendo ninguém. Ah, eu me senti ofendido. Você é um bosta, vai se tratar. Agora, quando você começa a falar mal de grávida, de lactante, de mulher preta, de gay, aí você é um criminoso. Certo? Você é um criminoso. Ah, e o humor? Pratica na prisão. Pratica na prisão. É um ótimo lugar para esse tipo de humor. A prisão. Certo? É um excelente lugar para você praticar seu humor na prisão. Pratica lá, à vontade, com os seus semelhantes, seus iguais. Pratica lá. Certo? Porque a gente também tem que tomar muito cuidado, principalmente os que somos de esquerda, para não servir de palco para gente escrota. Porque é uma ilusão achar que gente escrota não existe. E como existe. Ninguém deixa de ser escroto por qualquer coisa que seja, né? Na verdade, hoje em dia, os patriotas estão entre os mais escrotos, né? Os evangélicos estão entre os mais escrotos. Então, ele é crente, então não é... Ou a evidência e a prisão diz basicamente o contrário, né? Se eu for analisar, eu sou católico, mas se eu for analisar as prisões, a quantidade de evangélico e a quantidade de ateu, você vai notar uma diferença muito grande mesmo. Então ninguém ou deixa de ser escroto por ser patriota, por ser nacionalista, por ser comunista. Não, a escrotice não tem nada a ver com identificações. Acho que isso é um ponto que tem que ficar muito claro para todo mundo entender de fato, certo? E é nesse sentido que a gente tem que tomar muito cuidado com as próprias palavras, para não servir de escada para gente escrota. Leido, o que você acha dos gays? O que eu tenho que achar dos gays? Por que a minha opinião importa? Cara, eles estão lá, eu estou aqui. Sabe, igual os lituanos. O que eu acho dos lituanos? Não sei, nunca vi um. Pouco se me dá. Acho que eles têm o direito de ser lituano. Agora, se eles estão advogando a extinção de outros povos, como os russos, aí os russos que se entendam com eles, né? Os russos podem ter uma opinião divergente contra um povo que quer destruí-los. Eu acho que ninguém é muito esperto sendo vizinho da Rússia e desejando a extinção da Rússia. Eu acho que é provável que a Rússia não goste disso. E diferente de mim, a Rússia tem meios mais que suficientes para fazer prevalecer a própria vontade dela. Então as coisas têm que ser tratadas como elas são. Perfeito? E aí eu reitero um ponto que é muito importante,
que é não dar palco para facho. Qualquer que seja a máscara que o facho use. Não estou dizendo que Dugin é um facho. Não sei se ele é um facho. Não é não, na definição de Dimitrov ele não é um facho. Mas um canalha eu acho que ele é. Um babaca eu acho que ele é. Ah, Leida, mas você viu falando para não fazer fulanização então? Não é só um babaca, é um babaca que divulga babaquice. Aí já não tá mais fulanizando. Não é só um escroto, é um escroto que divulga escrotice. Aí já não tá mais fulanizando. Porque a postura dele importa, porque ele arruma seguidores. Certo? É só... Aproveitando a nossa série sobre ideologia e influência ideológica, vocês fiquem muito espertos com esse negócio de inteligência artificial. Ela não é neutra e ela não busca necessariamente a verdade. Ela sequer é confiável. Funciona quase da mesma maneira que as chamadas notas da comunidade de uma determinada rede social tóxica. Elas dão a impressão que alguma coisa é falsa, mas na verdade ela é verdadeira. E ela pega a verdade e mostra como mentira. Não há neutralidade na internet. Tome muito cuidado com isso. A inteligência artificial, ela não foi criada para facilitar a sua vida. Ela foi criada para facilitar negócios. E a difusão de ideias, de mentiras, de valores, é um negócio muito lucrativo e grande. Certo? Então, fiquem atentos e atentas. Não seja feito de burro pela inteligência artificial. Para falar isso mesmo, eu já vou tomar banho, preparar para me ir para o Espinhaço, se Deus quiser. Até amanhã, Belo Horizonte.